Aula de língua portuguesa é o gênero reportagem. Nesta aula vamos abordar, logo aqui de início, a imagem da Biblioteca de Alexandria, uma reportagem sobre essa biblioteca, que é a maior do Egito e está em uma localização privilegiada, próxima ao mar. A sua construção foi aprovada em 1987, contudo, somente em 2002 foi inaugurada. E para concluir a aula, teremos um estudo de texto relacionado com a reportagem da Biblioteca de Alexandria. Língua portuguesa, gênero reportagem, a maior biblioteca do mundo. Pense em uma grande biblioteca. Melhor, pense no maior centro cultural da humanidade. Este lugar existiu, de verdade, Seu nome, Biblioteca de Alexandria. Então, essa biblioteca foi a maior biblioteca do mundo. Era uma construção gigantesca, localizada no Egito. Seu acervo continua o maior volume de registros do conhecimento de uma das civilizações mais importantes do mundo, a grega. Quer conhecer essa maravilha de lugar? Então embarque e agora próxima parada, Antiguidade. A Biblioteca de Alexandria foi uma das 7 maravilhas do mundo, e por séculos a maior referência cultural da humanidade. Nunca em toda a humanidade havia sido reunido em um só lugar tanto conhecimento. Mas, afinal, como era a tal biblioteca? E Alexandria era uma cidade grega que ficava no Egito? Como assim? Essa história que parece confusa, começou com as conquistas do general grego Alexandre. Na verdade, ele era baixinho, mas ficou conhecido como o Grande, aqui, por seus feitos militares. Não conte a ninguém, O fato é que Alexandre o Grande podia tudo, até fundar no Egito, no ano de 332, antes da nossa era cristã, uma cidade grega. O nome Alexandria foi dado em homenagem a adivinha quem? Rápido como um trovão, Alexandria se tornou a principal cidade do Mediterrâneo Oriental. O lugar tinha um belo porto seguro e ligava a África, Ásia e Europa por meio do mar Mediterrâneo e do Oceano Índico. Era também o ponto perfeito para a exploração das riquezas da Índia e da China. Assim, como Alexandre e todos os governantes da cidade eram gregos, esses homens poderosos se tornaram grandes defensores da cultura e fundaram o maior espaço de reunião de conhecimento, a Biblioteca de Alexandria. Então temos aqui algumas informações sobre os livros, quem disse, Na verdade, a Biblioteca de Alexandria não era do jeito como conhecemos as bibliotecas de hoje. Não era um lugar para se guardar livros, porque naquela época o conhecimento era registrado em rolos e consultas a esses rolos encher. Não era fácil. Imagine como era trabalhoso e vir na leitura para recapitular informações nesses rolos. Hoje temos os livros mais manuseados para poder abrir as páginas.
temos e-books, né, em tablets, computador, etc. Né? Enfim, a Biblioteca de Alexandria tinha assim o seu acervo mais estava mais para um centro cultural, né? Os maiores intelectuais da época iam para lá trocar ideias, além de artistas e todos os interessados nas novidades. Né? Em sua função de centro cultural, permaneceu com destaque, mas em paralelo, um acervo de instituição também crescia, assim como a fama, né, e o sucesso do lugar. Né? Por cerca de 200 anos, a Biblioteca de Alexandria foi a maior referência da cultura do mundo. Lá estavam as obras dos matemáticos gregos, né? Os mesmos que deram origem à disciplina que estudamos até hoje, com seus teoremas e cálculos. Né? Havia de tudo na maior biblioteca do mundo, onde grandes filósofos gregos, poetas, historiadores, entre outros estudiosos, matavam a curiosidade de todos que a visitavam. Né? As crianças, que pena, né, não tinham acesso direito à biblioteca, mas ficavam sabendo das novidades, né, da ciência e das artes por seus professores. Elas deviam, né, esperar ansiosas pela adolescência, quando passavam a poder frequentar a biblioteca. E o fim, né? Pela Biblioteca de Alexandria passavam gerações e gerações, né, de pessoas. Apesar de o local ter sido destruído algumas vezes por inúmeras guerras, especialmente as que se davam entre as civilizações gregas e romana, pela disputa de poder, que é um exemplo, o famoso imperador romano Júlio César, mesmo sem querer, foi um dos que colocaram a biblioteca abaixo, mas ele reconheceu o erro e a importância do lugar para a humanidade e reconstruiu a biblioteca. Né? Durante o domínio romano, a biblioteca continuou sendo o maior centro cultural do mundo, até a ascensão do cristianismo e do islamismo. Os adeptos dessas duas religiões, que na época, né, brigavam pelos territórios de Alexandria, tinham dificuldades em aceitar as ideias modernas de outras, né, ali armazenadas, e o clima de liberdade, de discussão e pensamentos que por tantos séculos caracterizou a biblioteca. Com isso, seus conteúdos, né, foi aos poucos eliminado, né, até desaparecer na Idade Média. Né? Mas sua riqueza cultural foi preservada, né, na memória dos grandes historiadores que relataram o ocorrido e falavam da importância do lugar e o quanto de conhecimento ele proporcionou. A nova biblioteca de Alexandria. Sabia que uma nova biblioteca de Alexandria foi construída no mesmo lugar da antiga? É verdade. A ideia foi de arquitetos noruegueses que começaram a pensar na construção em 1974, mas somente em 2002 ela estava pronta para ser aberta ao público. Assim como a antiga, a nova biblioteca abriga um volume de conhecimentos incomensurável. Há milhões de livros e mais de 200 salas para estudos. Então podemos ver a, a imagem, né, aqui do teto, né, a sua localização da biblioteca. Né? E a segunda imagem, mais abaixo, né, a parte de dentro, né,
Essas fotos foram tiradas no ano de 2014, né? Estudo o texto. Releia o trecho a seguir, né? Havia de tudo na maior biblioteca do mundo, onde grandes filósofos gregos, poetas, historiadores, entre outros estudiosos, matavam a curiosidade de todos que a visitavam. Questão letra A, né? A primeira questão, letra A. A biblioteca de Alexandria era como as bibliotecas atuais? E quem a frequentava? Quem as usava, né? Então, vamos fazer uma reflexão sobre essa questão, sobre essa letra A, que a biblioteca ela não era, né, igual como as que são hoje, né, as atuais, né? Por que não, né? Porque lá não havia livros, mas havia rolos, né, de papéis, né, papiros, para consultas. E as pessoas que as frequentavam eram os intelectuais, artistas e todos os interessados em novidades que iam lá para trocar ideias, né? Então, vocês podem até mesmo voltar no texto da reportagem, vocês vão analisar essas informações, né? Qual é o sentido da expressão destacada? Essa expressão aqui, ó, matavam a curiosidade. Que é isso aqui, né? Matavam a curiosidade. Vamos analisar aqui na letra B. Então, esperamos que as pessoas iam, né, até a biblioteca para conversar, né, trocar ideias com os estudiosos intelectuais que frequentavam, né? Era tipo lá só para visualizar, né, aquela matar a curiosidade, né, nesse sentido, né? A questão 2. Quando a nova biblioteca de Alexandria foi idealizada e inaugurada, há diferenças entre elas e a biblioteca atual? Tem? Elas são iguais ou diferentes? Vamos analisar aqui o que foi abordado na reportagem, né? Foi idealizada em 1974, né? E também ela foi inaugurada em 2002. A nova biblioteca fica no mesmo lugar, né, que a antiga, e assim como aquelas, né, tem muitos materiais disponíveis, né? A diferença é que a nova biblioteca fica em um prédio moderno, né, e de milhões de livros, além de computadores e outros recursos que antes não existiam naquela época, né? Então, houve essa modernização da antiga Biblioteca da Alexandria. A questão 3. Quando, aliás, qual é a semelhança, né, entre a Biblioteca do Texto 1 e a Biblioteca de Alexandria, tanto a antiga como a nova, né? Qual é a semelhança entre elas? Então, o objetivo das três, né, é o mesmo, de difundir a cultura, né, seja por meio de livros, seja por meio de rolos, de debates, né? Ou seja, é um local para ter acesso ao conhecimento, né? Então, é só você pensar um ambiente de uma biblioteca, qual o objetivo de ir na biblioteca para estudar, é basicamente nesse sentido, né? A semelhança. E a questão 4, sublinhe o nome da autora da reportagem e circule as instituições às quais ela é ligada, né? As reportagens costumam citar o nome de quem a escreveu. Além disso,
podem trazer dados sobre o autor, como a instituição em que se formou ou onde atua profissionalmente, né? Entre outros. Então lá no final da reportagem, né, a, a autora, né, que você vai ter que sublinhar, passar um traço abaixo do nome da reportagem, é a Raquel dos Santos Funari, né? Ela é do Colégio Santo Amaro e do Departamento de História da Universidade Estadual de Campinas, né? Vocês podem analisar lá no final da reportagem que vocês vão encontrar essas informações, né? Então concluímos a primeira parte do estudo do texto.